Ei, Luísa, como é que você tá? Tudo bem? Eu achei que eu tinha visto esse vídeo antes, só que no final das contas eu só tinha deixado ele de fundo e tava fazendo outras coisas. E daí eu fiquei me perguntando, mano, eu não vi esse vídeo, por que que tava dando que eu tinha visto? E eu parei pra ver, né, agora então esse react, é um react que eu gostaria de comentar sobre, porque tem algumas coisas que eu achei que seria legal colocar nisso. E sim, você tem relevância, porque se tem já alguém fazendo um react seu, de seu vídeo, é porque você já tá ganhando relevância. Inclusive, é bem legal a forma como você conseguiu crescer muito rápido. Como que você melhorou muito desde o seu primeiro vídeo há 3 meses atrás até agora. Então, vamos lá, vai, que eu gostaria de comentar sobre. A blogueirinha deu o que falar esses dias na internet. E sem dúvidas, os maiores nomes da noite foram os de Rodrigo apresentador e Jenny. Os dois protagonizaram momentos de tensão e desconforto, fazendo a internet Inclusive, eu concordo já com essa parte, porque realmente até pessoas que eu conheço que não sabiam quem eram começaram a procurar se sobre. dividir em opiniões. Mas de uma coisa a gente não tem dúvida: o bullying venceu. Roda a vinheta! Rodrigo é o rosto que você já viu. Não, essa não! Pô, podia ter pegado inteira, né? Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Luísa e hoje a gente vai trazer um assunto mais sério e uma opinião que pode ser impopular. Por que a internet deveria agarrar a mão de Rodrigo apresentador? Vem comigo que eu te explico o porquê. O Rodrigo, ele nasceu em 1989 na cidade de Balneário do Camboriú. E ele vai muito além da história infame do dia que ele foi pra psicóloga. Eu vou tentar ser o mais séria possível nesse vídeo, mesmo que ele seja bastante tendencioso em favor do Rodrigo. É exatamente por isso que eu quis fazer um react pra, mano, falar pra você, tá? Tá me parecendo que é muito pessoal isso. O vídeo não é exatamente sobre quem tá certo ou errado nessa história. É sobre os fatos. Mesmo sendo bastante parcial, a gente vai tentar entender tudo como um todo. Vamos dar um pequeno resumo de quem é o Rodrigo apresentador. O Rodrigo, desde criança, já mostrava sua paixão avassaladora pela televisão. Aos 7 anos, ele já dizia pro amigo dele que ele ia se encontrar com a Abby, ia ser entrevistado no sofá dela. O que realmente se tornaria realidade, já que o Rodrigo foi um dos últimos a estar com a diva e também recebeu um selinho dela. Alguns dizem que o Rodrigo não trabalha, mas será mesmo? Aqui realmente eu já concordo. Ele trabalha muito, sempre diz que ele se esforçou e ele conseguiu chegar em algum lugar. Tipo, algum lugar não, né? Tá sendo comentado. E ele realmente apareceu em vários programas de TV. O Rodrigo iniciou sua carreira aos 13 anos, enquanto muitos estavam ocupados com seus videogames ou em outras brincadeiras. O Rodrigo já estava lá, a fundo com o seu sonho. Ali ele começou a se apresentar nas escolas, se apresentando como cover e começando a trilhar esse caminho do entretenimento. E aí que eu te pergunto, depois de ler muitas pessoas falando que o Rodrigo não trabalha, o trabalho é só o contra-cheque, ou ele também é investir e repetir as coisas que você quer. Eu acho que dizer que o Rodrigo não trabalha é muito injusto e até burro. Afinal, só quem produz conteúdo sabe o trabalho que é você produzir o cenário, captação de áudio, captação de vídeo. Sim, realmente é um trabalho e qualquer atualização do Windows a gente tem que fazer tudo de novo porque só dá bosta. Ângulos e etc. Mas como vem tudo bonitinho, já passado, as pessoas não têm ideia da pré-produção, da Da produção e da pós. pós-produção. Então esse argumento de que o Rodrigo não trabalha pode cair por terra. Ele entendeu logo cedo que ser artista não era só glamour, e sim muita repetição e trabalho. Algumas pessoas dizem que o Rodrigo pode ser narcisista, ter mania de grandeza. Mas qual é o erro? Qual é o problema de você acreditar no que você produz e no que você sonha? Eu acho que aqui não é que é o problema, é só como é o conteúdo dele, fala sobre ele e tal. Agora que isso tá mudando, tá? Porque faz um tempo já que eu acompanho e tal, e só agora que ele tá realmente fazendo conteúdo voltado para outras coisas que não sejam sobre ele, sobre a vida dele. E sinceramente, não tem problema nenhum. Mas as pessoas podem falar porque é o que transparece. De fato, o Rodrigo vive a sua vida dos sonhos e dando
o valor que ela merece. A gente tem poucos relatos da infância do Rodrigo, mas ele já deixou escapar por aí que a mãe dele foi uma mãe carinhosa e que ele cresceu num espaço super confortável. Se a gente para pensar, o Rodrigo faz parte da comunidade e cresceu como uma criança LGBT. Então a gente sabe, a vida não é fácil. Como uma criança afeminada, será que o Rodrigo já não tem esse histórico de bullying desde a sua infância? Só adicionando aqui por fora, eu fiz umas perguntas pro Rodrigo pelo Instagram. Ele foi um fofo, me respondeu todas, incluindo sobre a infância dele. E ele mesmo disse: na minha infância, fui uma criança sozinha. Os meninos não queriam brincar comigo para não queimar o filme deles. As meninas eram proibidas pelos pais porque lá no sul tinha essa teoria de que menino tinha que brincar com menino e menina tinha que brincar com menina. Daí veio minha paixão pela Olha, vamos ser sinceros, tá? Eu sou um gay, sou da comunidade. Sei muito bem como é que foi crescer no final dos anos 90, começo dos anos 2000, como uma criança LGBT. De fato, era difícil, tá? Não era fácil. A gente tinha que ter muitos problemas. Eu brincava de boneca. Meu pai não gostava, mas era aquilo. Era chato. Meu pai já deu várias, como eu posso falar, falas que eram extremamente machistas. E, de alguma maneira, ele até me ensinou o quanto que o mundo é meio hipócrita com isso. Porque eu lembro uma vez que ele falou que eu gostava muito de dançar, música de axé e tal. Mano, eu adorava axé, gente. Tchan era tudo. E uma vez ele me falou que eu tava tentando imitar, né, os dançarinos do Tchan e tal. E ele disse, você não é gay. Sei lá, 8 anos de idade. Nem sabia o que era um gay. Tipo, eu nem tinha entendido. Eu fui entender isso depois que eu virei adolescente. E ele falou, eles, se forem ou não, é um problema deles porque eles ganham pra isso. Como quem diz e me explicou. No mundo, só pessoas que ganham dinheiro têm direito de serem do jeito que querem ser. Então eu entendo que é difícil, tá? Mas é aquilo. Ainda mostra uma certa hipocrisia perante todos os restos que fizeram com ele. televisão, me restava assistir Mara, a Xuxa, Angélica, e de forma simples elas se tornaram as minhas únicas companhias. Adorava imitar elas. Eram minhas únicas referências de infância, de brinquedo e brincadeira. Esse relato é muito bonito e fala muito sobre essa ligação com o Rodrigo com as divas. A gente não pode menosprezar essas coisas. Mas ninguém menospreza isso, gente. Mano, eu já falo. Taylor, Britney Spears, Madonna, Katy Perry. Ninguém nunca menosprezou ele por isso, pelo menos não que eu tenha visto. Bom, a gente vai falar de todas essas situações mais pra frente. Vamos se concentrar um pouquinho na história do Rô, pra gente entender alguns comportamentos que ele pode ter. O Rodrigo, hoje em dia, ele tem essa vida que ele sonhou desde criança, e isso pode causar algum estranhamento para algumas pessoas frustradas que não seguiram seus objetivos. O Rodrigo tem o seu próprio talk show que ele criou com muita coragem. Ele parece que está muito Concordo. satisfeito com a sua trajetória, idolatrando até mesmo seus pequenos passos. Qualquer conquista para o Rodrigo é digna de louvor. E isso às vezes causa a fúria dos haters. Como alguém não pede permissão para viver aquilo que sonha? E enquanto isso, as mesmas pessoas que reclamam do Rodrigo Inclusive esse react vai ser sobre você, Luísa. Tá me parecendo muito pessoal. E eu não vejo várias coisas que você tá falando acontecendo. Tem outras que eu vou falar que eu não sei se acontecem, porque eu não sou o tipo de pessoa que fica dando, como posso falar, abertura pra hater. Ah, tem hater falando? Eu nem vejo, sinceramente. E eu também não vejo dos outros, os haters. Literal, quando tem problema na internet, com várias pessoas até mais famosas e tudo mais, que tem muito hater, eu nem me dou o trabalho de ler, nem é que as pessoas estão falando de mal dos outros, porque eu acho incrivelmente, como eu posso falar a palavra certa, de uma imaturidade tão grande e de uma inabilidade que deveria ser necessária para se trabalhar com o público, você ficar dando essa corda, ficar, mano, dando peso pra isso. A não ser que seja uma crítica construtiva ou um erro que você tenha cometido,
Você ficar dando espaço, abertura, ficar com esse peso, só demonstra que você entrou para uma profissão da qual você não está preparado para vivenciar ela. Transformam a Jane Prioli em um grande fenômeno da internet. Não que ela não mereça. Ela tem um estilo de humor super ácido, afiado e debochado. Mas é um pouco contraditório. Os dois têm em comum terem Concordo. conquistado seu próprio espaço por mérito. Isso a gente não tem dúvidas. E é isso, a Jane pode debochar do caos da vida, o que torna ela genial, mas o Rodrigo, ele é tratado como um criminoso simplesmente por exercer os seus sonhos. E é isso, dá a impressão Acho que tá pesando demais o que eu tô falando, parece muito pessoal. que a Mas vamos chegar internet lá. só aceita a autenticidade quando é o deboche. Você pode dizer, o Rodrigo é caricato, eu não gosto dele. Tudo bem, não goste. Mas nada dá direito de você ofender a pessoa. E é isso. Ninguém pode negar que a Jane é uma mestre no jogo do deboche, das análises ácidas. Mas quando é que entra essa barreira e o humor se transforma em bullying? É quando ela começa a atacar a aparência, o corpo, o trabalho, a vida e até mesmo os órgãos sexuais do Rodrigo. Jennifer Prioli, cujo nome Em toda essa parte eu concordo. Que é o que eu digo que ela passa dos limites de fato. completo é Jennifer Cardoso Prioli, é uma criadora de conteúdo digital e analista de negócios nascida em Portugal. A família dela é brasileira e ela se formou em Ciências e Humanidades. Atualmente, a Jenny é muito ativa nas plataformas de conteúdo, principalmente na Twitch. No Instagram, ela se identifica como cristã e podcaster. A sua abordagem crítica conquistou um público fiel, tornando ela bastante influente nesse mundo digital. E é nesse momento que eu posso estar sendo vítima da máfia Jay. Sim, a Jenny tem fãs muito assíduos que podem estar me atacando agora. Tá, isso agora a gente já começa a falar sobre você no seu vídeo e sobre o que tá acontecendo. Olha, eu já fui atacado por fãs do Digo numa época. E assim, eu saí com medo, tá? Medo mesmo, assim. Fui embora, mas não porque eram críticas, falavam coisas ruins. É porque eu vi a treta que tava dando com o Haluka e eu percebi que os fãs do Digo, eles estavam dispostos a vazarem dados sensíveis meus de pessoas que eu amava. E daí eu realmente fiquei pesando, olha, isso daqui já não é mais hate. Isso aqui já vai partir pra uma parte mais criminosa, porque tava acontecendo com outras pessoas na época. Só que, de uma maneira ou de outra, você vai ter fanbases que são extremamente ácidas. Inclusive, eu vi uma seguidora, uma verse minha que falou com ela no comentário desse vídeo, e que ela também é da Máfia J, tá? Tipo... E... Só que, às vezes, é preciso ter uma ponderação. Eu não estou pedindo para que você tenha, exigindo nada do tipo, até porque eu vejo que você é muito nova na internet, e eu vejo o quanto que você conseguiu se desenvolver em tão pouco tempo. Mas seria legal não entrar nessa vibe e aprender com isso. E se você quer estar na internet, se você quer ter o seu espaço online, você vai ter que saber que sempre vai acontecer. Sempre. E talvez eu acho que por você estar sendo atacada, essa história está começando a se tornar pessoal. Não é porque isso acontece que você deveria trazer para o pessoal. São só adolescentes e jovens que se acham muito grandes porque estão atrás de uma tela, mas que, no final das contas, daqui 2 semanas, não vão lembrar quem você é. Não traga isso pro seu pessoal, não deixa isso abalar você. E se te abalar, tenta só não ver. Porque isso pode custar, por exemplo, sua sanidade mental em um mundo, uma carreira, em uma profissão, porque por mais que possa não ganhar dinheiro com o YouTube, ainda assim é uma profissão. Eu não ganho, mas eu já estou há alguns anos fazendo conteúdo para a internet. É uma coisa que você se dedica. Como você disse, é um trabalho, por mais que possa não ser remunerado para a maioria de nós. Só que, se quiser continuar nele, mesmo que seja algo que você sonha,
as partes ruins disso, por mais que não deveria acontecer, elas acontecem. E temos que aprender a lidar com isso. De alguma forma que não seja nos afetando. Ou talvez eu não tenha toda essa relevância. Diz aí, eu tenho relevância ou Acabou não? meu refri. Coloca aqui nos comentários. Vamos esperar o flop vir. A Jenny E sim, você tem relevância alguma, tá? Pode não ser uma relevância enorme, igual a da Jenny, igual a do Rodrigo apresentador, da blogueirinha, mas eu estou aqui reagindo e é uma relevância. ela construiu a carreira dela de anos debochando do caos da vida e isso é genial. Mas quando ela se volta ali pro Rodrigo, a linha entre o deboche e o bullying se apaga. A Jenny usou o cabelo do Rodrigo, o nariz, o corpo e até mesmo seus órgãos sexuais. Afinal, talvez a Jenny pense que quando um homem usa uma calça bem justa, vai marcar a vagina dele, ao invés de marcar os testículos. Mas a gente perdoa. Uma piada de peido não faz mal. E o Rodrigo se torna esse grande alvo. Mas é isso. Quem se importa quando o alvo não é considerado uma pessoa intocável? As pessoas, nos últimos dias, querem defender a Jenny, dizendo que o Rodrigo não sabe levar as coisas na piada. Mas quem tece esse limite? São as pessoas, a Jenny ou o próprio Rodrigo que tem o direito de se sentir ofendido? Ah, ele não sabe levar piada. Tá bom. Mas a regra não devia ser outra? Esse argumento é muito usado para justificar o bullying que o Rodrigo leva. Ah, ele não pode se defender, ele tá se fazendo de coitado. Agora você não gostar de uma piada em relação à sua aparência, ao seu nariz e ao seu corpo, é ser vítima? Seja vítima. Ele é uma vítima. As pessoas adoram usar esse argumento de não sabe levar na piada como Adivinha quem recebeu visita bem no horário que não podia? Eu. Então eu volto daqui 2 segundos. E voltamos. Lá. uma pessoa como a Jenny vira um valentão e agride ele. E fica parecendo Nessa parte eu acho que eu concordo um pouco de eu achar que a Jenny é meio que um valentão da internet. Isso eu concordo um pouco que parece. um eterno recreio, onde uma vítima é cercada pelo seu valentão, só que ao invés das pessoas ajudarem, todo mundo só ri. E é isso, quando ele se defende, o Rodrigo não leva uma piada. E é o mais engraçado, as pessoas que criticam não sabem ver esse limite entre o deboche e a ofensa. A Jenny pode fazer a piada que ela quiser, ela é engraçada, Concordo. ela é autêntica, beleza, tudo bem, massa. Mas e o Rodrigo, ele também não tem o direito de ficar incomodado e de pôr limites? E digo mais, E tem o problema é a hipocrisia desses limites, de se é uma pessoa pode fazer e se é outra não. a régua da zoeira seria a mesma se o Rodrigo devolvesse as ofensas? Ou se fosse ele que estivesse tirando sarro livremente da Jenny, observando seus conteúdos, criticando, falando da sua aparência, falando do seu cabelo, do nariz, do rosto, dos lábios, dos seios, da vagina marcada. Ah, engraçado, um capozinho de fusca ali, acolá, beleza. Mas existem formas e formas de você falar disso. Sem humilhar, sem ofender, ou pelo menos tentar. Mas a intenção parece ser bem Tá muito clara. pessoal. E puxando para outro lado, existe uma balança que as pessoas querem criar, nesse caso, que é tal pessoa ou o Rodrigo ele não liga, tal situação acontece e ele não se importa. Sim, exatamente, vocês entenderam o ponto. É direito do Rodrigo se importar ou não. Nesse caso, É direito dele, mas mostra hipocrisia. E se é umas coisa hipócrita, o que significa que não é direito, tá? Você até ser hipócrita é um direito. Isso dá margem para as pessoas falarem. E, de novo, estar num lugar público significa que você vai ter que lidar com essas coisas. E isso não te torna mais certo ou errado, só faz com que, se você não souber lidar e não bater, se você não souber, bancar a sua hipocrisia, então o pessoal vai ter um motivo muito bom para falar. Até tem um vídeo muito bom que é sobre as controvérsias, né, de pessoas que não gostam do sistema, mas elas precisam fazer aquilo. Como o mundo é assim, a gente precisa bancar as nossas controvérsias e as nossas hipocrisias. Todo mundo tem. Eu também tenho.
sabe? Não existe não ter. Principalmente quando se trata de estar no público. Só que, de novo, todo mundo tem, do mesmo direito que ele tem de ter essa controvérsia e essa hipocrisia de uns podem, outros não, todo mundo que está assistindo e que acompanha isso tem o direito de achar que ele está errado sim e que de alguma forma ele está se vitimizando. Independente de estar certo ou errado. O direito do outro também é o seu direito. E quando você faz alguma coisa que abre direito pro outro, você também tem que entender que o direito do outro abre o direito de você fazer também. A gente não deve usar como uma medida o que é dado para os outros e o que é dado para ela. Quem decide isso é ele. Afinal, os defensores do humor esquecem que ele é uma pessoa. E não é porque ele aceita uma piada que é bem diferente de uma ofensa que ele deve Não. Baú, quando era baú esquizo, ele ofendia. Não era piada, era ofensa. Por isso que é hipócrita. aceitar tudo. E a gente também pode falar da blogueirinha especificamente. Ela também faz piada, mas é diferente. Aí as pessoas falam, o Rodrigo não questiona, o Rodrigo não fala nada. Gente, ela não fala da família do Rodrigo, ela não fala da aparência e nem da intimidade dele. O humor da Blogs dá aquela pesada? Dá. É sarcástico, é autêntico, mas nunca ultrapassa isso e vira um desrespeito. E ao contrário da Jenny, a blogueirinha não tenta explicar o humor dela, muitas vezes já vê ela se desculpando e não repetindo. A Jenny chama o Rodrigo de doll. Rodrigo tá cansado de pedir pra não chamar ele de doll. Na ocasião do evento da blogueirinha, no leilão, a Jenny chamou ele ao vivo de doll. Então, a graça... De novo, vou pontuar. São consequências de estar na internet e ser público. Seguir os seus sonhos não significa que você não deva aprender a lidar e que não vai acontecer essas coisas. Eu entendo e a gente vai chegar na parte da onde você entra mais ainda nisso, porque eu meio que senti um pouquinho da sua dor, mas a gente vai falar sobre. É que não é só coisas boas. É um trabalho como qualquer outro e você vai ter coisas ruins que você vai ter que lidar, sabe? E chama de doll de novo. Se isso ele não gosta, ele que banque. Se isso é algo que ele vê como algo ruim, é algo ruim do trabalho dele que ele vai ter que lidar, sabe? Pega o que eu tô te falando nesse vídeo, Luísa. Porque senão, se você crescer, você não vai saber lidar com isso. Isso vai te fazer muito mal no futuro. Tudo tem seu lado bom e ruim, e você tem que pagar por todas as escolhas que você faz. Entende? Não é uma construção de um ano que tornou a imagem do Rodrigo onde ele tá agora. São 15 anos de muita coisa que aconteceu. Não é uma coisa que surgiu do dia pra noite. Ele ajudou a construir essa imagem. Tudo bem? E ele tem que bancar essa hipocrisia e esse conflito que acontece. só está quando ambos consentem. A piada. Ninguém chama o Rodrigo de doll, a não ser a Jennifer. Eu já chamei muito. Tudo bem que assim, eu não entendia muito bem, até porque não é como se eu acompanhasse o Instagram dele, nada do tipo tal, mas eu já também chamei muito tempo. Muitas vezes ainda sai da minha boca, quando a gente fala sobre o assunto, sai um doll, sabe? Ainda mais porque os meus seguidores ainda chamam. E não é uma coisa assim que você fala, mas ele não gosta. Isso se tornou uma marca. Independente dele ter gostado ou não, isso na internet se tornou uma marca. As pessoas não conhecem o Rodrigo Apresentador por ser Rodrigo Apresentador. As pessoas conhecem ele por ser doll. E isso, independente de quem criou, como aconteceu, por quanto tempo durou, é uma marca que ficou registrada, que ficou enraizada nas pessoas que conhecem ele. Se ele não aprendeu a lidar com isso, daí de novo, ele só diz que ele quer só ter as partes boas desse trabalho e ele não quer ter que lidar com as partes ruins que inevitavelmente acontecem. Não gosta que chama de doll. Pô, ele tá tentando mudar essa imagem. Tá. Só que não vai ser da noite pro dia, sabe?
além de tudo, meio que não tá vendo que demora para as coisas mudarem. E isso é uma coisa que, de novo, você tá no começo. Se você não entender para você mesmo também, vai te afetar muito no futuro. É um vídeo que eu quero mais falar sobre você nisso tudo, tá? Porque eu tô gostando do seu conteúdo, eu tô vendo que você tem muito potencial. E da mesma maneira que eu falei no começo desse ano, que o Rodrigo iria crescer e se tornar muito famoso, eu tenho vários vídeos falando que eu falei que ia acontecer e aconteceu. Eu vejo que você também tem muito potencial e que você vai crescer. Pega um pouco do que eu tô falando aqui, para que isso não te afete no futuro e que isso não destrua, talvez, o que pode também ser o seu sonho, que é ser uma influencer, sabe? Então não tem graça. E é aquilo. Ai, mas o Rodrigo, quando a pessoa usou ele, é influente, ele não liga. É isso. É o trabalho dele. Às vezes a gente tem que engolir sapo no nosso trabalho. Mesmo que ele tenha realmente ficado ofendido pessoalmente Mas com a ele não blogueirinha, tá engolindo vai o sapo. dele engolir Ele o não sapo tá ou não. engolindo o sapo. Ouvi dizer... E não é que não vai dele, ele é obrigado, em diversas situações de trabalho, a engolir o sapo. É a mesma coisa de quando você trabalha numa empresa, tem um chefe e você tem que engolir sapo dele, que senão você é demitido, sabe? São coisas que fazem parte. Ah, mas ele não tem um chefe. Ele tem. Para nós que somos influencers, o público é o nosso chefe. Sem o público, a gente não tem trabalho. A gente tem que engolir alguns sapos do público. Porque são eles que fazem com que a gente consiga ter esse trabalho. Não podemos achar que é só uma diversão. Ele quis isso como um trabalho. Ele não quis fazer isso um hobby. Então ele tem que ter esse discernimento de tudo isso e entender que não é só o que ele quer que vai acontecer. De novo, pega isso pra você também, que você tá crescendo. Que sim, ele ficou ofendido, ficou chateado com a Dia, mas que ele tem muito medo de não ser chamado novamente. Aí você vê uma pessoa que está sendo feita de chacota, ridicularizado, tem que se vender a Mas esse ali ponto. foi. Ele E foi. também vi gente falando... Foi chacota, foi ridicularizado, mas de novo, foi porque ele não quis fazer o trabalho dele. Aquilo era um trabalho, ele tinha que estar lá, fazer o bagulho direito, e ele simplesmente não fez o trabalho dele por causa de algo que ele não quer fazer, que o magoa. De novo, não sei nem se isso é culpa do Rodrigo, pode ser culpa da Paradoxo, que não teve a noção de falar, olha, ele não vai conseguir, melhor não ir. É aquilo. Não gosto do meu chefe, não tenho como lidar com o cliente, eu odeio aquele cliente, mas se aquele cliente é quem faz o meu emprego acontecer, eu tenho que pegar e ser legal com ele. Dar um sorriso, ser bacana. Gente, é um trabalho. Tem que ter um mínimo de maturidade e profissionalismo. Se você não consegue, não vai. Juro. Não dá pra ficar passando a mão na cabeça em certas atitudes. De novo, eu entendo que a Jenny passa os limites, eu entendo que ele está magoado, mas isso não retira o fato que várias das coisas que aconteceram foram escolhas dele e ele está se mostrando uma pessoa. Ou melhor, eu vou até cortar, retiro o que eu disse, essa parte dele está se demonstrando. O que está transparecendo com toda essa polêmica da internet, inclusive pela forma como você fala, é que só as coisas que ele quer fazer, ele vai fazer. E o que ele não quiser, não vai fazer. Então as pessoas têm todo o direito de falar sobre narcisismo, sobre vitimismo. Porque se for só fazer o que você quer para ter um trabalho, então você não pode falar que aquilo é um trabalho, aquilo é um hobby. Entende? Trabalho não é só coisas boas. Ele estava ali para trabalhar. E ele não cumpriu a sua função de trabalho ali. Independente se era bom pra ele ou não, se ele não conseguisse, que ele não fosse. Sabe? Tem que entender os seus limites, mas também tem que entender que tudo que você fizer vai ter uma reação. E toda reação é genuína, tá? Pode ser exacerbada, mas toda reação é genuína. Ah, vocês vão se arrepender de ter dado fama pro Rodrigo. Gente, é como se ele fosse um PC Siqueira. Um goleiro Bruno. Tá Não dá exagerando pra aí, já. entender. Se ele aceita a piada, ele é ruim. Se Mas você tá ele não exagerando. aceita, ele é ruim. Fica difícil. Talvez a gente devia ver, nossa, ele é
maduro para aceitar as zoações da blogueirinha. Gente, a blogueirinha não zoa só o Rodrigo, apresentador, ela zoa todos. Já a Jane, eu vejo ela pesando somente com o Rodrigo. E nos seus outros reacts também, mas especialmente com o Rodrigo. E falam, o Rodrigo é conhecido por causa da Jane, ele é famoso por causa da Jane. Mas é vice-versa também. Não, não, não. Se 100 pessoas conheceram a Jane por causa do Rodrigo, eu garanto que 100 mil conheceram o Rodrigo por causa da Jane. Não vamos equiparar as coisas. Se alguém coloca R$100 e outra pessoa coloca R$100 mil, para os dois terem 50 mil e 50, só porque os dois têm 50 mil e 50, não quer dizer que os dois tiveram o mesmo peso na construção disso. Um só colocou 100 e o outro colocou 100 mil. Tá? Então, eu acho que isso aqui já tá... Você tá passando um pano demais pra isso. Tô achando que tá sendo muito pessoal. Se eles conseguiram essa popularidade, claro que é mérito de cada um. Mas um não deixa de existir sem o outro. Não existiria a Jane sem o Rodrigo, porque é do conteúdo dele que ela vive os seus reacts, entende? Mas em suma é isso. Humor é uma coisa e bullying é outra. E o que a Jane faz passou de todos os limites de humor. Não é mais humor, é bullying. E é isso, como toda pessoa, ele tem direito de dizer o que é engraçado. De novo, eu até acredito que é bullying, eu concordo. Mas ele não tá sabendo lidar com isso. Pra ele o que não é. Ele não subiu no palco com o leilão. Beleza, ele não é obrigado a ficar aguentando gente falando que... Não, ele é. Se você vai num trabalho pra exercer um papel e você não faz, você é obrigado. De novo, se você é um vendedor de loja, você tem que atender as pessoas que estão ali pra comprar. Se você é um psicólogo e a pessoa quer ser atendida por você, ela paga, então você é obrigado a atender aquela pessoa, ou você não ou você devolve o dinheiro. É assim que funciona. Aquilo é um trabalho. Ele foi colocado ali para fazer um trabalho. E ele não fez aquilo pelo qual ele foi chamado. que é piada os esculachos que fazem com ele. Eu acho ele caricato, eu não gosto dele, passa reto. Pra mim, está acontecendo um linchamento virtual, onde as pessoas passam por ele e se veem no direito de ridicularizá-lo, ou de quererem que ele se comporte de N forma e de X forma. Novamente, quem decide o que é engraçado do que estão falando dele é ele próprio. E novamente, se ele decidir isso dá o direito das pessoas também decidirem que ele está sendo hipócrita, que ele está sendo controverso e que ele está sendo vitimista. Toda ação tem uma reação. E toda reação é genuína à ação. E ok, eu tô vendo aqui agora que eu tô vendo de novo com mais atenção, porque eu tinha visto a primeira vez antes, que você tá dando uma exagerada pra ter um pouco mais de vibe, assim, o seu vídeo. Ok, dessa parte eu entendo. E ficou muito boa, tá? A construção do drama. Ele se leva muito a sério. Não faz piada. Passa reto. Ignora. O que vocês querem? Que a pessoa se deite no chão para que vocês chutem? Tudo isso é crueldade disfarçado de piada. E quando algo incomoda alguém, é da sua responsabilidade mudar ou se afastar. Não foi por falta de aviso. Aí acontece o quê? A Jane fez uma live dizendo que eles tinham conversado, tinham se resolvido. E é como se o Rodrigo fosse obrigado a sustentar o perdão que ele supostamente teria dado naquela noite. Ele não é. Ele não é obrigado, da mesma maneira que se ele perdoou e já menos de 24 horas revogou esse perdão, dá tudo o direito da Jane falar que foi verdade, que ele foi hipócrita, que ele mentiu. Dá todo o direito. Porque se algo é dado e revogado, não deixa de ser uma mentira. Porque acabou não existindo no final das contas. Então, não é só assim, ele tem um direito. Tudo que ele tem direito, os outros também têm. Sabe? E tá lidando muito mal. Sabe? O jeito que você fala, o jeito que você coloca, é literalmente só passando um pano grande pro fato de que é o trabalho dele. E o trabalho dele também é receber sapo. É bancar as coisas que ele faz. E não é isso que você tá deixando claro no vídeo. Você tá deixando claro que não. Ele pode só ter coisas boas.
e que ele pode ser hipócrita sem querer receber hate por isso. É trairagem, deslealdade. Qual é o dever que ele tem para com essa pessoa? Nenhum. Os fatos são esses. A Jenny esculachou o Rodrigo várias e várias vezes na internet. E por que ele é obrigado a aceitar? Ah, perdoei. Beleza, talvez ele, tava manguaço, gente. Ah, querida. Em suma é isso. O Rodrigo, ele parece ser mais flexível quando o humor vem de pessoas da comunidade. É essa virada de chave que as pessoas têm que ter ali. Desde quando o Rodrigo Gentili é da comunidade? Desde quando? Eu saiba, o Rodrigo Gentili não é da comunidade. E mesmo assim, de novo, mesmo que ele esteja mais próximo, mais aberto a receber esse tipo de coisa da comunidade, de novo, isso dá direito das pessoas falarem e falarem que ele tá sendo hipócrita ou até que ele tá fazendo outras coisas. Porque era muito pesado o que o Baú falava dele, muito pesado, tão pesado quanto a Jane, às vezes até mais. E só porque alguém da comunidade, pô, tá bacana, então eu vou me resolver e tal. Tipo, isso dá uma abertura muito grande para as pessoas realmente teorizarem várias coisas e ficarem putas. Se eu fizesse isso e falassem isso de mim, eu veria que as pessoas teriam total razão. Mesmo. A Jenny não faz parte da comunidade. Foi-se o tempo que a sigla da comunidade era GLS. Os simpatizantes estão lá, mas não fazem parte. E o Rodrigo é tratado como se ele fosse bissexual, já que não tem respeito na comunidade. Daí um homem gay O B do LGBT é de biscoito, aqueles. na comunidade tem menos voz que uma mulher cristã, evangé e hétero. E é isso. É alguém de fora. Eu ainda não acredito que ela é evangélica, tá, galera? Desculpa, Jenny. Eu não acredito que você é evangélica, não. Você pode até falar que é, mas eu não acredito. Não compartilham o mesmo ciclo social, não compartilham as mesmas ideologias. Até onde o seu Rodrigo também foi criado num lar evangélico, o que pode influenciar nessa decisão também. Ai, mas ele é fã da Mara Maravilha. Gente, o homem cresceu vendo isso. Foda-se se a pessoa é certa ou errada. Ele gosta. Aí já tá um ponto que é hipocrisia da sua parte colocar, tá? Porque a Mara Maravilhas, ao mesmo tempo que ela não é da comunidade, ela ainda já deu várias falas extremamente fóbicas, LGBTfóbicas. Então, assim, já caiu por terra o argumento que se acabou de dar. Não durou 30 segundos de vídeo. Não é. A Maravilha é extremamente religiosa. E é bem abertamente homofóbica. Ela já deixou isso claro mais de uma vez. Então, assim, é seletividade. Porque ela também é hétero, ela também é religiosa, igual a Jenny. Só que ela é abertamente homofóbica. Porque que com ela ele pode ficar de boa e com a Jenny que, pelo menos até hoje, eu nunca vi ela sendo de fato homofóbica. Não pode. Tá entendendo a hipocrisia? Tá entendendo que isso dá todo o direito das pessoas verem ele com maus olhos, falarem mal dele, criticarem ele? Não tá bancando as ações. Tem que bancar nesse mundo. E tá tudo bem. Não dá direito de ninguém ofender ele da forma que tá acontecendo. E, gente, eu não tô negando que a Jenny tem o direito de fazer as piadas que ela quiser. Ela tem. Ela deve. Eu achava ela super engraçada, mas começou a pesar de uma forma desproporcional. Eu rachava o bico rindo. Isso eu concordo. Mas tem uma hora que vence, é um estilo de humor datado, é piada de peido, uma hora fede. E é isso, se ele aceitou as desculpas dela, ele não é obrigado a manter esse perdão pra sempre, ainda mais num caso que pode envolver uma disputa judicial. E ela também falou da tia dele. Eu confesso que eu não vi exatamente o que foi, eu só vi uma coisa dela falando o que seria do Rodrigo depois que a tia Sônia morresse. Gente, a gente tá falando do LGBT. As pessoas falam, a tia Sônia sustentava o Rodrigo, e pipipi, popopó. E, gente, a gente faz parte do grupo LGBT. Nós não temos apoio familiar. Ter alguém como a tia Sônia é o sonho de qualquer um. Só a tia do Rodrigo que ele tem. E até onde eu sei, ela não é tia biológica dele. Ainda por cima, ela o escolheu. Não só por ser de sangue ou coisa assim.
Então ela mexe com essas coisas sérias. Eu já vi ela esculachando a Nayara. E a tia Sônia tá com câncer atualmente. Agora há pouco o Rodrigo postou um story da tia dele ficando carequinha. É muito triste. A tia Sônia sempre aparentou ser uma mulher muito vaidosa. Não que ela esteja menos vaidosa, porque ela continua belíssima. Mas é triste. O que... Olha que comentário pesado. O que vai ser dele quando ela morrer? Gente, a gente não fala essas coisas com a mulher com câncer ou sem câncer. Aqui eu já vou pegar e passar um belo de um pano pra Jenny, porque nem eu, nem ela sabíamos disso quando isso aconteceu. Eu reagi na época que ela falou essas coisas. Nós não sabíamos. Daí você está querendo exigir que a pessoa saiba de uma informação que ninguém sabia. Eu me coloco no meio, tá? Porque eu também ri disso. Eu não sabia. Fiquei sabendo recentemente, porque ele começou a falar disso recentemente. A tia Sônia, ela foi uma figura central de apoio na vida dele. Ele tem todo o direito de manter o relacionamento que ele quiser com ela e que ambos estejam confortáveis. O Rodrigo mostrou a sua simpatia ali perdoando ela, trocando zap, mas ele também tem todo o direito de revogar esse perdão. Ninguém é obrigado a carregar a desculpa de alguém que constantemente humilhou ele. E no fundo é isso, ambos têm uma coisa muito em comum, que é a coragem. A Jenny, ela enfrenta a vida com humor ácido. Já o Rodrigo, ele enfrenta com seus sonhos, com a cara e com a coragem. Eu sinceramente espero que eles se resolvam, seja judicialmente, ou seja como pessoas físicas. Olá, tudo bem? Me perdoe. Mas, acima de tudo, que pare esse bullying, que incomoda, que dói. Ninguém merece um valentão. Gente, todo mundo tem mais de 30 anos aqui, ninguém aguenta mais. Eu não quero me sentir num recreio de escola. Obrigado a você que esteve aqui comigo. Se inscreve, curte aí o canal. Se inscreve, curte aqui o canal também. Se achou relevante o que eu falei, replica. Pra mim foi tudo bem óbvio o que eu disse aqui hoje. E fico muito triste por isso. Tá, agora eu vou até tirar o fone, porque eu acho que essa parte aqui é só sobre você, tá? Foi muito óbvio o vídeo inteiro que isso tá meio que pessoal pra você. E não pessoal pelo Rodrigo ser ele e tal, mas por levar muito a uma parte da comunidade LGBT. E eu entendo, tá? Eu não sei se você disse que você é, mas eu ainda não conheço você tão a fundo pra saber. E eu entendo que talvez pela sua história, pelo que você viveu, pelo que vários amigos seus viveram, isso deve te machucar muito porque você se coloca num lugar. Mas é que toda essa polêmica não tem a ver com a sexualidade dele. Não tem a ver com homofobia, LGBTfobia. Tipo, essa cartilha não tá no meio. Tipo, ninguém, de fato, que tá criticando ele mesmo, que não seja um hater, tá? Porque hater você não tem que dar opinião. Hater você só exclui da sua vida. Não tá falando isso. Que o problema a mais é o fato da hipocrisia, sabe? De não bancar as coisas. De querer ter as partes boas do trabalho e negar as ruins. Falar, tipo, ah, não, o trabalho tem que ser só coisa boa. Tipo, quando não é assim. Quando você não faz tudo o que você tem que fazer, você vai ter consequências negativas. Isso não tem a ver sobre ele ser gay, se ele for bi, se ele for um transformista, uma drag, um personagem. Até porque até hoje eu não sei o que exatamente é, tanto que eu sempre falo não sei, mas não tem a ver com isso. E eu tô vendo que você ficou sentida. Principalmente por essa parte. E eu sou da comunidade. Eu sei o que é, tipo, levar bullying. Eu sei o que é levar preconceito. Inclusive, dentro de casa, até que eu virei um adulto. Eu mudei muito a forma da minha família até o ponto que hoje em dia somos amores nessa parte. Mas eu sei como é que é tudo isso, sabe? Só que não é sobre. E você tá levando pra um lado pessoal seu que não é sobre isso. Eu realmente espero que você entenda tudo que eu disse nesse vídeo e você pense bastante, tá? Porque se você seguir essa mesma parte que o Rodrigo faz, de só querer fazer as coisas boas do trabalho dele e não fazer as coisas ruins, e ainda achar ruim que os outros falem sobre isso, que os outros critiquem essa falta de profissionalismo, essa falta de bancar a hipocrisia, sabe?
se você vai ficar mal no futuro, tá? Porque você não é uma pessoa grande, você já tá se doendo. Você já tá pegando isso pra você como algo. Isso não vai ser bom. Crescer. E de novo, eu acho que você vai crescer bastante esse ano. Eu acho que 2025 você vai ter um alcance muito grande. Pensa em tudo que eu te falei, não é ataque. É só pra que você não se dê mal e não se torne um novo Rodrigo apresentador, que sim, as críticas contra ele são válidas, porque ele está querendo fazer algo que não vai dar certo. Não é possível só fazer a parte boa do trabalho, e também dá muita margem essa hipocrisia de todo mundo pode zoar ele menos a Jenny. Por mais que eu acho que a Jenny buline ele sim. Então é isso, espero que você não fique mal, Luísa, comigo. Qualquer coisa, se quiser me xingar, xinga, tá? E sim, você tem relevância. Bem-vindo ao canal Zeverse, agora eu vou reagir aos seus vídeos.